Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast A Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre imagem pessoal, a nossa marca pessoal, a importância que tem na primeira impressão, na nossa confiança, na nossa credibilidade. Convidámos duas marcas vencedoras dos prémios 5 Estrelas que já estão aqui connosco, vão responder a todas as nossas questões. Aproveitem que já estão aqui, ativem notificações para receber tudo em primeira mão, subscrever o canal, muito importante, e partilhar todos os nossos conteúdos com os vossos amigos e com as vossas empresas. Venham daí conhecer os nossos queridos convidados. Para o episódio de hoje já tenho comigo aqui em estúdio o António Alves da Opticalia. Olá António. Olá, boa tarde. Muito bem-vindo. E o Sandro Cardoso da Inspária. Olá, boa tarde também. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós por estarem aqui e por se disponibilizarem para responder aqui às nossas questões. O nosso tema hoje é a marca pessoal, a nossa imagem, e quer a Opticalia, quer a Inspária dedicam-se aqui a melhorar, quer dizer, a contribuir para a autoestima, quer acreditar, a nossa credibilidade, a autoconfiança. E então a primeira questão que eu gostava de vos colocar é exatamente isto: de que forma é que vocês se sentem, enquanto responsáveis pelas vossas marcas, que contribuem para a criação, não é? E a credibilidade da marca pessoal? Eu sou muito defensor da imagem pessoal de cada um de nós. Quer queiramos, quer não, nós estamos sempre a emitir uma imagem, estamos sempre a emitir uma comunicação, uma energia. E, portanto, devemos sempre ter o melhor de nós. E, portanto, isso para nós, no setor da ótica, como eu já estou no setor há muito tempo, veio numa evolução em que as pessoas olhavam para as pessoas como um caixa de óculos, como alguma coisa como depreciativo. Felizmente hoje olhamos para a ótica numa perspectiva completamente diferente, como um complemento de moda, como algo que vai demonstrar a tua personalidade. Portanto, para nós, a segmentação da moda em função da imagem é brutal e é o nosso posicionamento. Muito bem. Sandro, de respeito à Inspária. Também estou de acordo aqui com o António. Eu acho que a imagem é super relevante e super importante para cada um de nós, não é? Nós, em concreto, na Inspária, como tratamos uma doença que é a alopécia, e a alopécia é essa que condiciona muitas vezes a falta de saúde capilar e a falta de cabelo. Obviamente nós estamos aqui também para contribuir para um bem-estar e para essa autoconfiança que cada um de nós deve ter para ser a sua melhor versão, não é? E portanto a Inspária está aqui também ao lado, aqui em conjunto com a Opticalia, para dar a nossa melhor versão. Nós estamos a falar aqui de duas questões que eu acho que se complementam. A questão mais estética, e essa é aqui a base do episódio de hoje, a questão da nossa imagem, e também, que não é um mas, e também a questão da saúde. E nós hoje, e porque também no que o António estava a dizer, se calhar antes olhava-se para estas questões de estética de uma outra forma, hoje é possível conjugar aqui estes dois fatores. Portanto, nós estamos ao mesmo tempo que quando procuramos um serviço, uns óculos graduados ou o que for, estamos a cuidar da nossa saúde e ao mesmo tempo também podemos aliar isso à parte estética, não é? Como estava a dizer, portanto, a ótica tem evoluído, a necessidade de correção visual, portanto, vamos dizer da correção da pessoa não ver, porque depois há a componente de óculos-sol, isso aí todas as pessoas podem usar, mas normalmente, há uns anos atrás, cerca de 30% da população tinha necessidade de correção visual. Hoje em dia são 58%. Porquê? Porque os hábitos mudaram, as pessoas cada vez mais estão a trabalhar com tablets, estão a trabalhar e faz com que a sua necessidade de correção visual aumente. Portanto, hoje cerca de 58% da população necessita de correção visual. Depois tem o facto de uma pessoa estar ou não bem corrigida. E por isso há todo o fator do serviço, da optometria, da oftalmologia, que te permite aferir. Mas isso para nós é a necessidade visual. E depois o que nós achamos é que além de dar o serviço de correção visual, portanto isso é um ato médico, vamos dizer, um ato de saúde, ou o que lhe quisermos terapêutico, há toda aquela componente envolvente, porque a pessoa lá por usar óculos não tem por que não ser bonita, não tem por que não explorar as suas sobrancelhas ou explorar o seu rosto, porque nós temos que cada tipo de rosto pode ter um tipo de armações, ou seja, se eu tenho um rosto mais quadrangular ou mais retangular, deverei usar um tipo de armações diferentes. Portanto, nós hoje olhamos para a ótica daquela componente estética que é complementar a visão das pessoas, obviamente corrigi-la, mas adaptar aos seus traços de personalidade. Para que tenhamos uma noção, no geral as pessoas trocam de óculos cada 3 anos, em média, nós sabemos isso em média, mas hoje a geração mais jovem já tem uma perspectiva completamente diferente e já tem mais do que um par de óculos, portanto é muito normal que os teenagers já tenham 1, 2, 3 pares de óculos, o que antes era quase impensável. Não sendo teenager, revejo-me que tenho uma data de par de óculos e gosto de ir mudando as cores, o padrão, portanto
A sua personalidade, imagino que quer ir fazer desporto, levará um tipo de armação, se for para uma gala, levará outra, mais um preto e outro... Só para trabalhar. Sim. Um pouco em função disso. Portanto, já existe aqui outra abordagem também à questão, juntar aqui a questão de saúde, para a correção visual, e muito bem, e também a questão estética, e nem se pare, quais são assim os principais... Se definíssemos aqui um perfil de cliente, as pessoas procuram... aliando aqui as duas questões, portanto, uma questão de saúde, de recuperação de um problema de saúde, que é uma doença, não é? A alopecia. Exatamente, a alopecia. E também a questão estética, porque sabemos o impacto que tem o cabelo na nossa autoestima, estarmos bem. Exatamente. Portanto, nós na Inspire, a forma como também nós, obviamente, o nosso principal target são os homens, não é? Que são a tipo de população que sofre mais desta doença, que é a alopecia. Até aos 50 anos, existem 80% dos homens que irão sofrer da alopecia, que vai condicionar, que vai provocar precisamente esta perda de densidade capilar, perda de cabelo. Muitos homens que perdem a sua totalidade e há outros que perdem só uma determinada percentagem. Mas também isto também impacta mulheres, ou seja, não são só os homens. E, portanto, obviamente que nós temos uma abordagem aqui de uma forma muito personalizada, não é? Para percebermos qual é a origem da alopecia de cada pessoa, não é? De cada paciente nós temos à nossa frente e, com base nesse diagnóstico, faremos o nosso aconselhamento para que exista o melhor tratamento, inclusive até ao transplante, não é? Existem vários tipos de tratamentos, desde PRPs, mesoterapias, alguns produtos também tópicos, como shampoos e tudo isso, e também medicação, que os nossos médicos podem dar, mas, quer dizer, depois a componente do transplante capilar, e nós na Inspire já temos mais de 15 anos de operação em Portugal, já operamos mais de 60 mil pacientes, e, portanto, acho que temos aqui provas dadas no setor, principalmente em Portugal, que nos permite estar muito orgulhosos, e este também é o exemplo do prémio também que nós ganhámos aqui também pelo 4º ano consecutivo. Mas essa componente de saúde está intrinsecamente ligado também à componente estética, como é óbvio, não é? Porque é a nossa imagem, tal como o António diz, os nossos óculos fazem parte da nossa cara, não é? Que é aquilo que nós mais expomos diariamente. A componente capilar também, e essa componente estética, muitas vezes, quer dizer, nós já vimos alguns casos, inclusive de jovens de 18, 19 anos, que sofrem de um tipo de alopecia que faz com que muitos jovens percam cabelo logo a partir dessa idade, quer dizer, numa idade em que nós ainda não atingimos o nosso nível de maturidade máximo e tudo isso tem um impacto gigante a nível de autoestima. Portanto, isto está completamente linkado. A componente de saúde também, obviamente que se nós não tivermos cabelo, há um impacto também de raios solares e tudo isso, que também pode originar, se estamos mais expostos também a um potencial cancro cutâneo, não é? E, portanto, existe sempre aqui esta componente de saúde e estética. E imagem, não é? E imagem. E quando estamos a falar aqui na questão de preço, portanto, do investimento que cada um de nós precisa de fazer, sentem que este é um fator determinante quando as pessoas se dirigem às vossas lojas, quando se dirigem às vossas clínicas? Sim. É um fator determinante o preço ou já estás mais batido? São várias motivações de compras. Uma delas é o preço, outra será a moda, outra é o serviço. Portanto, nós temos tipificado cada tipo de cliente, qual é a sua drive, qual é a sua motivação. Obviamente, o drive preço é importante, mas temos que ter a noção. Agora, eu posso dar o call to action num preço de 400 ou um preço de 100, portanto, depende um pouco do que eu procuro. Portanto, não é questão de... O preço é um drive. Se me perguntar no setor da óptica o que é que faz mais a diferença, eu diria que é o serviço, ou seja, o serviço é o que faz, porque a pessoa até pode comprar um óculos na net, que às vezes mas depois não vê nada com ele, não resolve o problema, porque... E para não ver nada é muito fácil, basta que, portanto, os óculos são feitos, têm que ser tiradas umas medidas, e nós temos a menina do olho, é onde nós temos que fazer os nossos ajustes, as nossas medidas. Imagino que eu tenho 1 milímetro rebaixado, eu deixei de ver bem, portanto, são pequenos
muitos ajustes que a parte, quando vão a uma loja, conseguem resolver, quando vêm na internet acabam por não acontecer. Portanto, e não há razão nenhuma, mas numa situação veem e na outra não veem. E o ver e não ver, e para nós é importante termos essa noção, todos nós andamos aqui e distraímos-nos muito com a cuidado visual. A Sofia, por exemplo, deve usar lentes de contacto, se calhar até diz que vê bem, mas se calhar há mais de um ano ou dois não faz exames visuais. Nós aconselhamos 2 em 2 anos as pessoas têm que fazer, porque quando eu não tenho uma boa cuidado visual, de repente eu estou a conduzir e posso demorar mais 1/10 segundo ou 2/10 ou 5 ou o que seja para ver determinada situação que pode ser a diferença entre o acidente e não o acidente. Portanto, há cuidado visual, não é por acaso, por exemplo, em Espanha é obrigatório quem tem carta ter um óculo graduado no próprio carro, ou seja, exigem, porque a pessoa pode perder. Nós cá, todavia, ainda descuramos um bocadinho a componente de a peritagem, se a pessoa está ou não em condições, porque não basta ver, tem que se ver bem, porque isso vai fazer com que a nossa resposta vai encurtar, que é suficiente para não bater, para parar no semáforo, o que seja. E nem se pare, é assim o fator preço para o investimento tem que se fazer, e o investimento aqui, é certo que o nosso episódio versa aqui bastante sobre a imagem, o poder da imagem, o impacto que tem, e existe também a questão da saúde, não é? Uhum. Existe aqui uma diferenciação de perfis, pessoas que vão procurar os vossos serviços por questões de saúde, pura e simplesmente, e também perfis que vão procurar por questões estéticas. Não necessariamente não têm nenhum problema da alopécia, mas o cabelo começa a ficar com menos densidade, como estava a dizer, e o fator preço tem aqui um impacto quer numa situação, quer noutra, é um dos fatores que pesam mais? Então, Sofia, eu considero que o preço está sempre implícito ao que nós oferecemos enquanto marca, enquanto serviço, enquanto produto, não é? Aqui em concreto o preço está associado ao facto de nós temos um preço elevado, não vou esconder. No entanto, o serviço que nós damos, e nós estamos a falar de um ato, uma cirurgia, não é? A maior parte dos nossos pacientes recorrem aos nossos serviços precisamente para fazer um microtransplante capilar. E estamos a falar de um ato cirúrgico, não estamos a falar de, quer dizer, comprar uma camisa muitas vezes, não é? E aqui os nossos pacientes que compram e depois demonstram satisfação no momento depois da cirurgia, seja no primeiro mês, no 6º, no 12º mês, nós temos uma taxa de satisfação que nós fazemos no nosso painel interno, todas as pessoas respondem um questionário, temos uma taxa de satisfação de 9,5 em 10. Que é a média. Eu acho que isto é uma média absolutamente extraordinária. Portanto, provavelmente até estamos a cobrar um preço muito, muito baixo para o tipo de serviço que nós prestamos. Mas isso, respondendo à sua questão, Sofia, obviamente que o preço é sempre um fator a ter em consideração. No entanto, na nossa equação de marca, a equação de valor, pelo serviço que nós prestamos, pelo tipo de ato que nós prestamos e tudo isso, e o acompanhamento que nós fazemos e o tipo de personalização que nós também damos a todos os nossos pacientes, consideramos que o preço está perfeitamente ajustado ao serviço que nós prestamos. Deixem-me só aqui, antes de continuarmos com as questões que tenho para vos fazer, pedir a estas pessoas que nos estão a ver e a ouvir e que já levam daqui informações sobre várias coisas, pessoas queridas que aqui estão, aproveitem que estão a ver o nosso episódio, subscrevam o nosso canal, deixem os vossos comentários, sugestões, os vossos feedbacks, estamos sempre atentos e, muito importante, ativem notificações para receber tudo em primeira mão. Já aproveitem quando saírem daqui e vejam todos os outros episódios que estão espetaculares. E vamos continuar aqui. Estávamos a falar aqui do perfil do cliente. Queria colocar-vos esta questão. Quando estão a definir as vossas estratégias de comunicação, captação de clientes, enfim, a fidelização e tudo mais, como é que fazem para chegar a novos clientes? O online já é aqui dá-me-lo muito como adquirido, mas ainda há um caminho a percorrer, é o que eu quero dizer. Ou, neste momento, já é algo que está muito bem cimentado na vossa comunicação e, portanto, no sentido de atrair novos clientes, fidelizar. Como é que funciona? Para nós o online é importante, mas o tradicional também continua a ser importante. Continua, eu diria 60-40. O tradicional 60%, as redes digitais 40% do nosso budget. Continuamos a utilizar a televisão, outdoors. Porquê? Porque o nosso... Portanto, eu disse que 58% da população necessita, mas as pessoas com mais, sei lá, de 50, 60 anos, já o índice ainda é superior. Portanto, também temos que comunicar com a população mais idosa e, portanto, há outros meios. Nós chegamos a fazer os jornais locais, alguma comunicação que não se justifica, por exemplo, para a gente jovem, não é? Não usar, mas continuamos a trabalhar com as comunicações tradicionais. Queria levar essa questão também para a parte da vossa distribuição geográfica.
mas perceber aqui com o Sandro onde é que apostam mais, onde é que as estratégias de captação dos clientes estão mais no online, aqui na interação com as pessoas nas clínicas. Em Portugal é similar à estratégia da Optical, ou seja, acima de 50% de investimento em online. Mas também depende muito da jornada de consumidor, não é? Depende muito do momento de captação, seja muitas vezes é necessário trabalhar mais a awareness, depois noutros momentos a consideração e tudo mais. E para nós, e para mim em concreto, que cheguei há tão pouco tempo à Inspária, eu acho que a Inspária é um diamante por polir, precisamente pela componente científica, de investigação científica, que é única na Europa, ou seja, o nosso próprio robô, o nosso processo e tudo mais, que é absolutamente extraordinário. A mim faz-me imensa falta neste momento trabalhar muito mais esta comunicação, desta relevância, desta unique selling proposition, que é esta componente científica que nós temos, que ainda falta comunicar para fora. Aí, a nível digital, é muito mais fácil, por vezes, nós fazermos esse tipo de comunicação. Mas, quer dizer, iniciámos também agora recentemente, no início deste ano, também uma comunicação em televisão. Temos aqui também o facto de o nosso maior target de cirurgia ser homem, mas também comunicamos para as mulheres. Também há mulheres que sofrem de alopécia e também, como dizíamos ali no café anteriormente, que as mulheres muitas vezes também são decisores para uma tomada de decisão tão relevante como é a de eu fazer um transplante capilar, não é? Que é algo que vai mudar não só a minha autoestima, mas também pode mudar muito a minha aparência. Completamente, muda de certeza. As mulheres são uma parte importante na decisão. Estávamos a falar aqui em off. Senhoras são a parte decisora, portanto, é mais do que... A nossa estratégia de comunicação é cerca de 70% é dirigida para as senhoras. E eu digo sempre por uma razão. Metade de nós são senhores, metade da população é senhoras e a outra metade veio de dentro delas. Portanto, as senhoras mandam tudo. E a nossa brincadeira à parte, nós trabalhamos sempre com a comunicação essencialmente para as donas de casa, para as senhoras. Porquê? Porque são elas que vão permitir a decisão da opção de compra por parte dos filhos ou por parte do marido. Portanto, isso claramente é a comunicação para as senhoras. Em termos de retorno, o online já tem uma expressão significativa do ponto de vista financeiro. Neste caso, as pessoas têm sempre que se dirigir não compram nada online, imagino, mas no caso da Optical pode comprar online, nós temos a possibilidade, embora nós defendemos sempre aquilo que há pouco lhe dizia. Portanto, nós para avançar na nossa compra online, a pessoa tem que sempre escolher um espaço físico para o que seja o seu ótico, de proximidade ou do local de trabalho, para que possa fazer os pequenos ajustes, a adaptação ou aquela situação que por qualquer razão não está perfeitamente afinado o óculos, porque o óculos tem que estar afinado para que esteja tudo conforme foi desenhado. Ou seja, pode comprar, mas Sim. Depois acaba sempre por ter a interação com... A pessoa com... pode comprar, escolhe, mas depois o óculos vai ter que ser entregue sempre num ponto de venda. Ou seja, tem que haver uma afinação, porque eu tiro as medidas, eu faço a graduação, mas basta que o óculos esteja ligeiramente torto para eu não ter uma acuidade visual a 100% e daí ir ao técnico para adaptar isso. Portanto, a entrega acaba por ser sempre, forçamos, não obrigamos, mas forçamos que haja uma entrega no ponto de venda físico. Caso a pensar, isso é um fator diferenciador, comparativamente com outras marcas, sim, em que é possível fazer todo o processo sem. Sim, pronto, eu sei que isto cada um defende, eu defendo a experiência pessoal, a experiência no ponto de venda, eu sou um defensor da old school, eu adoro os pontos de venda e já sei, mas sou defensor do ponto de venda, da experiência que é no ponto de venda, acho que nada chega a isso. A relação com as pessoas faz toda a diferença. E estamos a falar aqui também dos pontos de venda e da interação com os colaboradores, e vocês, quer uma marca, quer outra, têm várias lojas, várias clínicas. Não é dispersão, mas sim, dispersão geográfica é um fator que contribui, que tem contribuído aqui para o vosso sucesso, o facto de estarem espalhados por vários pontos do país, ilhas, no caso, fora de Portugal também, é um fator determinante para o sucesso? Obviamente que sim, não é? Nós temos 266 pontos de venda, queremos chegar aos 300, porque não aumentar. Temos de 26% dos nossos associados são jovens empreendedores que criaram o seu próprio negócio, ou seja, sejam startups, vamos lhes chamar assim, são pessoas que já estão no setor, têm experiência no setor, mas por uma razão ou por outra nunca investiram e nós permitimos a possibilidade de eles conseguirem
querem abrir o seu ponto de venda. Isso permite que eles são os embaixadores muito próximos do consumidor, isso é uma vantagem competitiva. Muito bem, né, Inspária? Em Inspária nós não temos ainda 266 pontos de venda, Investimento clínicas. Não, mas aqui a questão é, as nossas clínicas também conseguem fazer várias cirurgias por dia. Nós temos 5 clínicas em Portugal, Lisboa, Porto, Braga, Viseu, Vila Moura. Temos também, abrimos nos últimos 2 anos várias em Espanha, entramos também em Itália, começámos por Milão, vamos abrir Roma nos próximos 5 meses e iniciámos há cerca de uma semana também a nossa nova rota pelo Médio Oriente. Portanto, acabámos de abrir também em Muscat, em Oman, e temos previsão também de continuar a abrir noutras localidades ali no Médio Oriente. Também utilizando um fator muito relevante para nós, que é um dos nossos acionistas, o nosso cofundador, o Cristiano Ronaldo, que está neste momento a jogar na Arábia Saudita. Portanto, isso para nós pode ser um fator também determinante para nos ajudar também na componente da comunicação, da marca naquela região. Para nós, o facto de estarmos em várias localizações é um fator também muito relevante. Todas as clínicas são nossas e todas as clínicas têm que obedecer a componente do processual de cada aconselhamento diagnóstico no pré-operatório, durante a cirurgia, a utilização também de um robô que nós temos neste momento, que vai permitir que um resultado o mais natural possível junto dos nossos pacientes, e portanto, ou seja, é um fator muito relevante, mas não conseguimos ter esta dispersão. O investimento é diferente. O investimento é diferente. Muito obrigado aos dois pelo vosso tempo, pela vossa partilha, pela generosidade de partilharem aqui connosco algumas das vossas práticas e parabéns uma vez mais pelo Prémio 5 Estrelas. Quanto a nós, pessoas queridas, aproveitem, partilhem o nosso conteúdo, este episódio, partilhem os outros episódios que estão aqui gravados, temos conteúdos espetaculares e voltem na próxima semana. Nós estamos cá. Beijinho a todos.